Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alma Cruz Maltina. Hoje vamos falar de alguns assuntos aí, notícias quentes no Vasco. Mas antes disso, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva e senta o dedo no like, galera. Ajuda muito o canal a chegar a mais vascaínos. E vascaíno ajuda vascaíno. Outra coisa, quem quiser participar do grupo do WhatsApp, ou então comprar qualquer item esportivo dessas marcas que está aqui em cima, é só ir lá na descrição do canal, que tem o link que te leva diretamente para o grupo do WhatsApp ou então para o site de cada empresa. Agora vamos falar do Vascão, que é o mais que importa aqui. Primeiro tópico foi que o Marcelo Santana soltou que o técnico Fábio Carille está sob pressão em sua demissão. O que isso quer dizer, galera? Isso quer dizer, na minha visão, que mais uma vez o Vasco está colocando os pés contra as mãos. Tá trocando os pés pelas mãos. É óbvio que está fazendo isso. Sabe por quê? Porque nunca que um diretor pode falar que o seu treinador está correndo risco de ser demitido. Ele tem que ver a atuação do treinador, mas nunca colocar o treinador sob pressão. Isso faz mal ao treinador. Isso que o Carille tinha que falar lá na coletiva. Não é falar da torcida. A torcida tem seus direitos. O diretor não. Não serve? Demite. Acabou. Não tem que chegar e falar: ah, não, nós estamos analisando, ele está sob uma pressão realmente de ser mandado embora. Todo mundo sabe isso. Qualquer empregado sabe que se sua atuação não for boa, você vai ser demitido, vai trocar por outro. Isso ele já sabe, não precisa você, Marcelo, vir aqui falar isso para ele. Está querendo tirar a sua culpa, o seu erro de ter contratado mal? É isso que você está querendo dizer. Porque a torcida está pressionando? Vocês têm que ter mais consciência do que vocês querem. Se ele não está bem, ok, pega e manda embora. A contratação é para isso. Você acertou ou errou? Agora, não pode botar um técnico que ainda está em trabalho sob pressão, maior pressão além do que a torcida já está pressionando. Que realmente a torcida não está vendo evolução. Ninguém está vendo evolução no Vasco. E já teve tempo. Agora, ou vocês demitem, ou vocês deixam ele seguir no cargo. E não falem, abre a boca para nada. Para falar besteira, não vale a pena. Que ele tem que ser demitido? Acredito que sim. E provavelmente, se ele tiver um mau resultado, que nem eu falei nas outras lives, nos outros vídeos, também, se ele não tiver um bom resultado contra o Sport, se ele empatar ou perder, ele está na rua. Isso é certo. Mas não precisa você vir aqui avisar isso para ele, ou querer dar isso para a torcida. Isso não é premiação nenhuma para a torcida. A torcida queria que o técnico ficasse lá. Mas para ele estar lá, tem que estar jogando bem. O time tem que estar fluindo, tem que estar evoluindo. Agora, vamos para um segundo tópico aqui, que é Marcelo Santana e suas pérolas, né? Cruzeiro tentou novamente a contratação do zagueiro João Vitor, mas o Vasco segue com a não intenção de querer negociar o jogador. Até porque, galera, o Vasco não tem zagueiros, fechou a janela, né? Então, agora não tem mais jeito. Então, o Vasco disse não. Agora, na última intenção do Cruzeiro. Tópico 3, e agora, bem importante, galera, é o Verratti. Pablo Verratti é o jogador da Série A que tem mais participações em gols na temporada 2025. É isso aí. Vou colocar aqui os números dele e ele está igual com o Germancano. Porém, ele segue no líder porque ele tem menos jogos que o Germancano. Menos jogos e menos minutagem que se fala. Então, o Pablo Verratti tem 16 jogos com 11 gols e 2 assistências. O Germancano vem com 18 jogos e tem 13 participações em gols também. Guilherme dos Santos em terceiro, com 12. Memphis Depay com 11. Eric Pulga com 11. Alan Patrick com 10. Janderson com 10. E Martin Braithwaite com 9. Também muito bom jogador. Esses, para mim, são os melhores que hoje estão aí atuando
né? Falta um jogador aí para mim, na minha visão, que eu já vou falar daqui a pouco do Vasco, tá? Mas isso aí é muito bom para o time do Vasco, tá, galera? Ver que o seu atacante tem funcionado e funcionado muito bem. E vamos agora falar também do quarto tópico, que é Ryan renova com o Vascão até o final de 2026. Isso já estava praticamente iminente, né? O pai do jogador queria que o jogador não pudesse sair do Vasco sem dar algum dinheiro, alguma forma monetária, né, para o clube, já que teve com o jogador desde cedo. E o seu pai, ex-jogador do Vasco também. Então, renovou, mas provavelmente o Vasco espera alguma tentativa de venda, né? Que alguém queira comprar. Tem a Fiorentina e tem o Lyon, mas até agora não fizeram nenhuma oferta pelo jogador. Então vamos aguardar o meio do ano aí, quando abre a janela, novamente. Acredito que se tiver, o Vasco deve vender o jogador. Até porque, galera, vamos falar sinceramente, o Ryan não tem fluído muito bem. E ele não consegue ser um reserva do Verratti e também não consegue ser um ponta. Sempre que o Vasco precisa de um ponta bem agudo, que segure a bola, não tem acontecido isso. Agora vamos para o último tópico, galera. O último tópico que para mim é muito importante, que é sobre o nosso Felipe Coutinho. Muita gente reclama do jogador. Só que eu vou colocar aqui os números dele dessa temporada. Ele tem 13 jogos, 5 gols e 2 assistências. Aqui está dizendo uma assistência. Eu apurei pelos jogos ali, são 2 assistências. Ou o jogo está errado, ou aí está cometendo algum equívocozinho. Mas que seja uma assistência. Vamos falar. O jogador com 13 jogos, esse ano, ele tem participado mais gols, mais ativo, e era o melhor meio-campo com gols no Brasil. Até ontem. Ontem ele foi passado pelo Alan Patrick, que marcou 3 gols num jogo, tá? 3 gols num jogo, e tem 7 gols, né? Passou ele por 2 gols. Estava com um gol a menos, passou para 7. Só que, aí vem a diferença. Quem é o batedor de pênalti do Vasco? Pablo Verratti. Pablo Verratti, dos 11 gols que ele tem, 3 são de pênalti. Não tem um que ele cedeu a bola ao Coutinho, e o Coutinho fez 1 gol de pênalti. Alan Patrick tem 4 gols de pênalti. Só 2 foram ontem. Agora, se você colocar esses 3 gols do Verratti na conta do Coutinho, ele estaria com 8 gols. Ele estaria na frente do Alan Patrick. Então o Alan Patrick sai com essa possibilidade que sempre que tem pênalti, ele é o batedor oficial do Internacional. E o Coutinho não é. Então, galera, eles estão muito próximos. E o Coutinho, para quem fala muita coisa ruim do Coutinho, tem jogo que ele pode não jogar tão bem. Isso faz parte. Alan Patrick também não joga todos os jogos bem. Mas é um jogador que a gente tem que renovar com ele. Nós precisamos de um 10. E o pai indo embora, temos que renovar com o Felipe Coutinho. É de suma importância. O Vasco precisa manter esse 10 com grande categoria no meio-campo, se ele quer alguma coisa no futuro, né? Para um 2025 bom. Galera, amanhã tem jogo às 21 horas, tá? Vasco Sport. A pressão aí que o Marcelo Santana colocou também, mais pressão, além do que a torcida, né, já estava colocando, em cima do Carille e em cima do time. Isso é ruim? É ruim. Mas o time também é um time já calejado, é um time que, cara, tem seus profissionais ali, são profissionais, tem que saber que passam por isso, tem pressão porque tem que jogar bem. Então, eles têm que estar mais do que preparados para fazer um bom resultado amanhã. Em São Januário, e se realmente chegar no final do primeiro tempo, um 0-0 ou até tá perdendo, ou empatando, né? Não, a torcida não vai vaiar. A torcida vai vaiar. Não vai ajudar. Porque o time tem que jogar bem. Pelo menos tem que estar jogando muito bem.
Se estiver amassando o time do Sport, ok, a torcida reconhece. Pode até perder, mas a torcida reconhece. Agora, se, galera, não tiver amassando, tiver sofrendo pressão, lances perigosos do Sport, em casa, não pode. Com o elenco do Vasco, não pode. Com o salário que eles ganham, não pode. É isso que a gente bate na tecla, é isso que os comentaristas estão falando, que o Vasco não evoluiu e teria que evoluir. Então evoluiu muito pouco. Está muito melhor do que ano passado? Tá, sem sombra de dúvida. Mas tem que evoluir muito mais, porque muitos times também melhoraram do ano passado. Então, Carille, boa sorte amanhã. Sinceramente, não é que eu quero que você saia, não. Eu quero o melhor do Vasco. Então, se você ganhar, começar a ganhar jogos em cima de jogos, torço por você. Agora, se realmente perder ou empatar, como eu venho falando aqui no canal, e o Marcelo Santana deixou bem claro, você está sob pressão, você vai estar fora do Vasco depois de amanhã ou amanhã mesmo, depois do jogo. Tá? Espero bem que não. Espero que o Vascão faça 3 pontos, que melhore bastante a sua atuação e que vá para cima do Sport. Tá bom? Galera, hoje eu fico por aqui. Um grande abraço aqui do Andrezinho do canal e fiquem com Deus. Até amanhã. Um abraço!